Eu estou na Prefeitura Municipal de Jundiaí pelo jornal Manchete Cidadão e você acompanhará agora a primeira de uma série de entrevistas que visa esclarecer a polêmica tramitação do Decreto 27436 e responder a uma pergunta que tem estado na cabeça da população jundiaense. A Uber vai parar em Jundiaí? Nesta exclusiva, você acompanha o posicionamento da Prefeitura através do gestor de mobilidade e transporte, Silvestre Ribeiro. Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, gestor de mobilidade e transporte, município de Jundiaí. Nós, enquanto era elaborada essa legislação federal específica, o decreto, a lei de 2012, se eu não me engano, a lei 12.587, já previa essa possibilidade. Então, com este instituto e com uma ação junto ao entendimento constitucional de ser uma livre iniciativa, enfim, tem uma questão específica, eles começaram a atuar no mercado brasileiro sem mesmo ter concluído o processo de regulamentação. Mas até aí, várias empresas entraram nesse segmento e, como há uma fiscalização, toda administração pública só pode fiscalizar o que está regulamentado. O que não está regulamentado, eu não posso fiscalizar. Então, nós publicamos um decreto em janeiro. Esse decreto ele estaria pronto até para ser publicado no fim do ano passado. Mas, se nós buscarmos pela memória, foi exatamente quando a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, estava com a elaboração dessa legislação específica, que passou para o Senado. O Senado fez uma alteração em 2 itens e devolveu para a Câmara dos Deputados. Então, como ficou sem prazo, ou seja, quando vai ser publicado a gente não sabe, nós publicamos uma regulamentação em cima daquilo tudo que nós já tínhamos visto acontecendo em várias cidades. Na sequência, foi publicada a lei federal. Nós então fizemos uma pequena adequação do nosso decreto para ficar dentro da legislação federal. Então nós estamos subordinados a uma lei federal. Eu não posso fazer nada mais do que a legislação permite. Entendeu? Certo. Então foi publicado, nós publicamos o nosso decreto. O nosso decreto ele é exatamente para que se tenha o serviço dos aplicativos. Não é para que não tenha. A gente quer que tenha. Se nós não quiséssemos, nós poderíamos ter feito uma outra ação que não regulamentar. Mas nós regulamentamos. E nós regulamentamos dentro da lei federal. E a lei federal diz que é o município que faz isso em determinadas condições. Eles deram determinadas condições. Certo. Tá? Então, por exemplo, não é que nós proibimos a placa vermelha. A lei federal diz que não é para ter a placa vermelha. E o nosso decreto anterior também já falava isso. Então, hora nenhuma foi iniciativa do município a placa vermelha. Então, nós regulamentamos. Toda a regulamentação ela é dirigida para as operadoras. Elas é que fazem o serviço de intermediar a solicitação da viagem. Então, nós vamos credenciar operadoras de transporte individual, né, do transporte de pessoas, de passageiros, por meio de vou usar o termo de um agendamento, né, ou de uma solicitação de serviço. Bom, publicamos um edital de chamamento, ou seja, dou publicidade a quem interessar que o município de Jundiaí está recebendo a documentação das operadoras interessadas em ter esta atividade regulamentada no município. Porque o município já deixou claro o que quer. Tanto é que ela publicou. As operadoras têm que responder a este chamamento. Nós publicamos e logo em seguida veio aquela questão do desabastecimento ou das dificuldades de abastecimento de energia, de combustível. Então nós estava contando o prazo.
Então nós devolvemos o prazo daquele período de emergência e foi concluído semana passada. Acho que foi semana passada. E com isso nós recebemos os documentos. Só uma empresa se interessou. Que é 99. Que foi 99 e apresentou a sua documentação. Agora, por que outras não apresentaram? Tem que perguntar para as empresas por que elas não apresentaram. Não estaria mais exigente que as cidades vizinhas ou não? Você comparou o decreto? Sim. A parte de impostos está muito parecida, né? E a parte de ano de fabricação do carro, que tem uma pequena mudança. A prefeitura soltou que vai ser similar, mas tem uma pequena diferença quanto ao ano ser regressivo. Isso. Certo? Cada ano que passa o carro tem que estar mais novo. E a gente sabe da situação do país e das famílias que precisam e dependem do aplicativo para trabalhar ou se movimentar. Isso, de uma certa forma, vai tirar muito Uber da rua, vai tirar muito motorista da rua. Essa seria a nossa preocupação principal, esclarecer isso para a população. Então vamos lá. Se isso de fato vai O que acontece? Nós temos serviços de transporte de táxi, de outros veículos, que nós exigimos 5 anos. Por quê? Porque os 5 anos você traz uma atualização dos veículos e uma preocupação com a segurança. Então nós achamos que e esse é o prazo. Se nós entendemos que os serviços desse perfil de transporte de pessoas por automóvel são com 5 anos, são 5 anos. O que nós fizemos? Que inicialmente, exatamente para que possa ter uma atualização e um período de adequação, nós colocamos que seria a partir de 8 anos para chegar em 5 anos. Certo. Entendeu? Então é este o sentido. A cada ano que passa, então, diminuiria Cada um ano que ano. passa, então começaria com 8 anos. Essa seria a única diferença de Campinas e São Paulo. Não, as cidades têm outras diferenças. Em relação à idade do veículo, sim, né? Hora tem uma coisa a mais, hora tem uma coisa a menos, hora um é mais exigente, hora é o mesmo, mas é tudo dentro do mesmo perfil. Certo. Não tem grandes mudanças na legislação. Tá. E o Uber vai passar a ter os mesmos benefícios que os taxistas em relação a ponto, em relação à facilidade de descontos nos impostos para aquisição do veículo? Então, 2 perguntas você fez. Vamos separar. Isso. A primeira é impostos. Quem define impostos federais é o governo federal. É o IPI. IPI é o Imposto de Produção Industrial, que é uma questão específica federal. Certo. Eu não tenho o que falar. E a legislação é específica para táxi. Não sou eu que gero isso aí. Não é a administração municipal que produz essa legislação ou esta isenção. Entendeu? Não somos nós. Nós não temos o que fazer nesse aspecto. Isso não é competência do município. Existe uma Constituição Federal e essa Constituição Federal diz o que cada órgão faz. E cada nível de governo faz. E isso não é da jurisdição do município. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, então eu vou para a segunda questão sua, tá? Que é a questão dos pontos. Qual que é o princípio do aplicativo? É ele ficar parado num ponto de táxi? Não. É ele ficar parado em um lugar? Não. Se é para ficar parado num ponto, tudo definido como a legislação de táxi, é táxi. A questão do aplicativo, ele veio de que foi prevista inclusive na legislação de 2012, que é para otimizar uma ociosidade do sistema de mobilidade, seja da infraestrutura, seja de veículos. Então não tem ponto específico para eles, e nem está na legislação isso. Isso não está na legislação. Se não está na legislação, eu não posso fazer. Eu não posso criar ponto fixo para um serviço que não tem essa característica, entendeu? Tá, porque o que acontece muitas vezes, que a gente repara e tem tido reclamação, são dos motoristas tomando multa por parar rapidamente em prefeituras, aeroportos, quando o taxista tem seu lugar, o seu abrigo ali garantido para fazer o embarque então, e desembarque de passageiro. Existe uma outra legislação federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Quem define o Código de Trânsito Brasileiro não é o município. É uma legislação federal que passa para o município a sua obrigação de fiscalizar o cumprimento daquela lei. Qualquer veículo, qualquer usuário que não observar o Código de Trânsito Brasileiro
ou infringir qualquer um dos enquadramentos, será fiscalizado na oportunidade da execução e será autuado. Então não é que o município, seja ele qual for, sai e multa o motorista do aplicativo ou de outro. Seja qualquer motorista. Descumpriu a sinalização, está autuado. Ótimo. A prefeitura levou em conta essa facilidade que os taxistas têm de isenção de IPI na aquisição para formular essa lei, onde eles têm que... Veja, eu já respondi essa pergunta para você. Quando os taxistas... O IPI não é de gestão municipal. Não, você está confundindo. Quando a prefeitura formulou aos 5 anos como prazo para o veículo, para a frota de táxi poder circular, ela levou em conta, provavelmente, talvez não seja da sua gestão, que os taxistas teriam facilidade para comprar o veículo. A gente sabe disso. Ela está colocando hoje o mesmo prazo, levando em conta que o Uber não tem essa facilidade. Será que está sendo justo isso? Olha, nós temos um prazo para adequação. Nós estamos na nossa regulamentação, parte de 8 anos para chegar em 5 anos. Tá, então, o senhor não respondeu. O senhor acha que está sendo justo isso? Nós estamos observando exigências que venham a trazer qualidade para o serviço. Perfeito. Qual que é a idade da frota dos carros da prefeitura hoje? 5 anos. 5 anos. Se a gente colocar um carro de 5 anos hoje, do trânsito, por exemplo, ou de outro carro da frota da prefeitura ao lado dos Ubers, a gente vai reparar uma séria diferença na qualidade do veículo. Então, assim, é uma coisa que eu acho que a prefeitura poderia se atentar, e ela se atenta. O que está sendo feito em relação a isso? Por enquanto, eu não tenho nenhum dado oficial, eu vou chamar de oficial, até porque eu só tenho esses dados a partir do momento que a empresa operadora se apresentar e me apresentar o que acontece. Isso não tem. Se esta informação que você traz, naturalmente conversando com os operadores, naturalmente ouvindo a parte deles, esta é uma informação que eu não tenho quantificada. Certo. Como é um decreto, qualquer decreto ele pode ter sua adequação ao longo da sua exigência, do seu período de vigência. Ótimo. Agora, nós temos que ter todo o processo cumprido. As operadoras vão se apresentar. A hora que elas apresentarem, nós vamos ver a quantidade do município, de veículos no município, os deslocamentos e o que está acontecendo. A hora que nós tivermos dados, de fatos, dentro de uma empresa credenciada, nós vamos ter mais dados. A hora que nós tivermos esses dados efetivos, qualquer decreto pode ser adequado ao longo de sua vigência. Ótimo. O que a gente percebe é que a prefeitura está tendo sim uma flexibilidade quanto ao prazo do está decreto. Tendo, e outra, conversando com eles, tá? Nada foi feito fora de conversa com eles. Nós os ouvimos desde o começo do ano. O ano passado nós ouvimos também pessoas, vieram motoristas apresentar sugestão, apresentar proposta. Nós viemos e ouvimos todos os institutos, várias pessoas, e constituímos um regulamento. Agora, isso não impede, as portas estão abertas. Semana passada recebemos novamente, segunda-feira recebemos, terça-feira recebemos, e assim continuamos a receber. O que nós precisamos nesse momento é que as operadoras se manifestem. Eu te agradeço, o esclarecimento do senhor é muito útil para a população jundiaense e para os motoristas de aplicativo, e aproveitar o ensejo para fazer uma pergunta em relação aos radares. Todos os atos públicos, eles têm publicidade. Nada é feito em secreto, até porque os editais são publicados. Hoje nós não temos contratos na jurisdição do município para a implantação de radares. Nós não temos. Todo mundo diz que tem, só que não tem, tá? O que existe, nós temos sim um sistema de monitoramento de imagem pela Guarda Municipal, muito importante para a cidade, para a região. Nós estamos nesse processo de publicação do edital para a implantação dos radares. Então, quando for publicado o edital, nós vamos divulgar. Quando for implantado, nós vamos divulgar. Eles vão ser implantados de forma gradativa. Não teremos pegadinha. Agora, o que nós queremos é só você acompanhar. Assim como na sua atividade, você verificou quantos usuários, eu vejo alguém de capacete, o volume de acidentes motociclistas que tem aumentado. Por isso que o DPVAT aumentou bastante para moto, né? Entendeu? Então tem uma preocupação muito grande com isso. Nós temos que tentar ao máximo de coibir essa crescente
de acidentes e principalmente de mortes. Que acaba virando gasto público, né? Todo acidente ele traz, principalmente na área hospitalar, o seu reflexo. Certo. Né? Porque você vê acidentes e traumatismos ortopédicos, que são tratamentos longos e são onerosos para o município e atrapalha a vida do cidadão, sem dúvida alguma. Quer dizer, o motorista também não quer sofrer acidente. Ótimo. Mas nós temos que ter uma atenção específica com a sinalização viária para garantir a segurança. Tá certo. Então, o senhor já usou Uber alguma vez? Eu já usei aplicativos. Certo. Já usei aplicativos até para ter a vivência do serviço e da atividade, da postura do cidadão. A gente fala Uber porque a Uber é precursora e hoje é responsável por 90% dos aplicativos de Jundiaí, né? Então por isso que a gente fala Uber, acabou ficando na mente da população. Mas eu prefiro deixar da forma correta que o aplicativo. A gente espera que isso não seja uma notícia de que a Uber vai sair de Jundiaí. Aí você tem que falar com a Uber, né? Porque ela é a empresa que se credencia. E outra coisa, o credenciamento está aberto. Tá. O credenciamento não está fechado. A hora que eu publicar a conclusão da homologação da empresa, que ainda faltava um documento, aí só podem operar as empresas credenciadas. Mas o processo de credenciamento está aberto. A qualquer tempo, qualquer operadora pode se apresentar para esse serviço. Continuará aberto. Está aberto. A Uber até agora não se manifestou. Não, né? se manifestou. Tá. Mas a partir do momento que eu concluí o processo, e se uma empresa somente se credenciou, qualquer outra empresa tem que estar credenciada para ter o serviço, para poder praticar o serviço. Então precisa que ela se credencie. E ela não está proibida, nem ela, nem qualquer outra empresa está proibida, muito pelo contrário. Por isso que já deixamos o edital de chamamento aberto. Certo. Tá? Então a qualquer momento é só eles apresentarem a documentação e entender o que está lá. Em nota, a Uber se manifestou ao jornal Manchete Cidadão, informando que as exigências da prefeitura impõem uma série de burocracias que ao final impediria o trabalho de quem usa o veículo com mais de 5 anos de fabricação.